Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado celebramos a memória de São Vicente de Paulo, apóstolo da caridade. Então rezemos para que, inspirados pelo testemunho de Vicentino, sejamos comprometidos com a causa dos pobres e com a justiça que liberta e dá vida. Então que nós possamos celebrar a liturgia com fé e esperança. Então a primeira leitura está em Zacarias capítulo 2, versículo 5 a 9, depois o versículo 14 a 15. Zacarias capítulo 2, versículo 5 a 9, depois o versículo 14 a 15. Levantei os olhos e eis que vi um homem com um cordel de medir na mão. Perguntei-lhe, aonde vais? Respondeu-me, vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Eis que apareceu o anjo que falava em mim, enquanto lhe vinha ao encontro um outro anjo que lhe disse, corre a falar com esse moço, dizendo, a população de Jerusalém precisa ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior. Eu serei para ela, diz o Senhor, muralha de fogo ao seu redor, e mostrarei minha glória no meio dela. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti. Então, a primeira leitura reflete a confiança que começa a surgir entre os judeus. No retorno do exílio, a confiança na promessa de que Deus enviaria o Messias, filho de Davi, Messias pelo qual o Senhor habitaria entre o povo, protegendo-o e conduzindo-o. Além disso, o Messias seria o ponto de reunião das nações. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão seu povo. Habitarei no meio de ti. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 9, versículo 43 a 45. Lucas, capítulo 9, versículo 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos, prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Então, no Evangelho de hoje, diante da admiração de todos em relação à palavra e à ação de Jesus, ele anuncia pela segunda vez o mistério de sua paixão. Amedrontados, os discípulos não compreendiam, tinham medo de perguntar a respeito. O sentido do que Jesus dizia-lhes ficava escondido. De fato, a identidade de Jesus somente lhe será revelada quando o Senhor se manifestar ressuscitado e lhes abrir a inteligência para compreender tudo o que as Escrituras diziam a respeito dele. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.